Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todos bem-vindos. Façam um excelente dia, faça um ótimo dia. É você que faz o seu dia ser bom ou ruim. Então sejam todos bem-vindos para mais esta live aqui no nosso canal. É sempre um grande prazer ter a presença de todos vocês aqui em nossas lives aqui, nossas lives matutinas, nossas lives da madrugada. Já para começar o dia com a energia lá em cima, já para começar o dia com otimismo, com alegria, para que a gente possa fazer do nosso dia um dia próspero, um dia ótimo, um dia excelente. Então sejam todos bem-vindos para mais uma live aqui do nosso canal. O nosso intuito, o nosso objetivo é levar sempre uma palavra de otimismo, uma palavra de grandeza, de riqueza e vida plena para a vida de todos vocês. E hoje vamos ler mais um capítulo da Bíblia, mais um capítulo de sabedoria, de riqueza. Hoje estaremos lendo e comentando o capítulo 28 do livro de Provérbios, o livro do rei Salomão, o livro do homem mais rico que se tem história, que já pisou aqui na terra, o rei Salomão, o filho amado de Davi. Então sejam todos bem-vindos e já deixe seu like, comente e compartilhe este material para que outras pessoas também possam alcançar, possam ter proveito com este material, possam alcançar a paz, a riqueza, a prosperidade e a vida plena. Então já deixe seu like aí para dar aquela fortalecida no nosso trabalho, no nosso canal. Perfeito? Então vamos abrir aqui vamos pegar aqui e abrir a nossa Bíblia Sagrada no livro de Provérbios, capítulo 28. Então já deixa aí seu like, que o nosso trabalho aqui é todo dia pela manhã, ler e comentar um capítulo da Bíblia. E estamos, como já disse, no livro de Provérbios, o livro do rei Salomão, um livro de muita sabedoria, que tem muita sabedoria, muito conhecimento, e se você usar para a sua vida, você vai ver mudanças incríveis, você vai ter mudanças incríveis em todas as coisas, em todos os meios da sua vida. Perfeito? Então vamos abrir aqui, vamos começar capítulo 28, versículo 1. Os perversos fogem quando nenhum homem os persegue. Então os perversos fogem quando nenhum homem os persegue, mas os justos são audazes como um leão. Então por que os perversos fogem, mesmo quando não têm perseguidos? Não são perseguidos, mesmo quando não são perseguidos, os perversos fogem. Por quê? Devido à consciência, devido às maldades que fazem. Então eles sempre vão se achar perseguidos por seus inimigos, perseguidos pela polícia, perseguidos por aqueles a quem eles fizeram mal. Então, o que acontece é uma pessoa perversa, uma pessoa má, uma pessoa mentirosa, uma pessoa ruim que vive de fazer maldade, ele nunca vai ter paz, ele nunca vai ter vida plena, ele nunca vai ter riqueza, ele nunca vai ser uma pessoa próspera e abundante. Primeiro que, para você fazer o mal, para você roubar, para você tirar alguma coisa de alguém, você já está testificando a sua escassez, a sua pobreza, a sua miséria. A sua miséria. Então, o que você está fazendo? Você está dando um sinal para o universo que você é uma pessoa miserável, que você é uma pessoa pobre. Então, você nunca vai ter riqueza, você sempre vai ter mais pobreza, mais escassez. Você sempre vai precisar estar roubando, fazendo mal, por quê? Porque é esse tipo de sentimento que você tem, você sempre vai ter esse tipo de sentimento.
Você não tem o sentimento da prosperidade e da riqueza. Você não tem o sentimento da abundância. Você não tem o sentimento do transbordo. Você tem sempre o sentimento da pobreza, da escassez. Então isso sempre vai vir mais para você. E a pessoa que faz o mal, a pessoa que prejudica as outras pessoas, como é que ela vai ter paz, tranquilidade para deitar? Ela vai ter um sono bom, um sono profundo, um sono reconfortante. Ela nunca vai ter esse tipo de coisa. Ela não vai ter esse tipo. Ela não vai poder ter essa paz. Então, mesmo quando ela não está sendo perseguida, ela se sente perseguida. Na sua consciência. Na sua consciência sempre vai ter alguém que está buscando vingança, sempre vai ter polícia para prender. Então tudo está na consciência da pessoa. Uma pessoa do mal, uma pessoa ruim, uma pessoa perversa, mentirosa, falsa, ela nunca vai ter paz. Jamais, não tem lógica, não tem como. Versículo 2. Pela transgressão de uma terra, muitos são os seus príncipes, mas por um homem de entendimento e conhecimento, seu estado será prolongado. Então, aquela pessoa de entendimento, de conhecimento, de sabedoria, ela sempre vai ter vida longa. Ela sempre vai prolongar o seu reinado. Já aquela pessoa que é transgressora, já aquela pessoa que é falsa e mentirosa, ela sempre vai estar perdendo o reino dela. Ela sempre vai perder tudo que ela tem. Ela conquista, perde, conquista, perde. Sempre o poder, sempre o principado, como diz aqui, está trocando de mãos. Ora com um, ora com outro. Já aquela pessoa, aquele rei, aquele príncipe de entendimento, de sabedoria, não. Ele vai prolongar sempre o seu reinado. Onde quer que for. Em qualquer lugar ele sempre vai prolongar. Versículo 3. Um homem pobre que oprime os pobres é como chuva varredora que não deixa comida. Então aquele pobre que vive de oprimir o pobre, ele é como chuva. Chuva varredora, que não deixa comida nenhuma para ninguém. Então aquele pobre que vive de oprimir o pobre, uma pessoa ruim, uma pessoa que está oprimindo a sua própria classe social, porque ele acha que ele é melhor do que os outros. Versículo 4. Aqueles que abandonam a lei louvam os perversos, mas os que guardam a lei contendem com eles. Aqueles que abandonam a lei louvam os perversos, mas os que guardam a lei contendem com eles. Ok, aqueles que louvam a lei, aqueles que guardam a lei, aqueles que abandonam a lei, aliás, eles louvam os perversos. Eles vivem com os perversos. Os que abandonam a lei fazem parte dos perversos, das pessoas ruins. Mas aquele que guarda a lei contende com essas pessoas. O que guarda a lei sempre vai ser contra as pessoas perversas, as pessoas ruins. Versículo 6. Aliás, versículo 5. Os homens maus não entendem o juízo, mas aqueles que buscam o Senhor entendem todas as coisas. Então os homens maus, eles não aceitam as leis e eles não obedecem os juízes. Eles acham que eles vivem, por exemplo, numa terra sem lei. Numa terra sem lei. Então, eles não entendem, não entendendo as leis, não entendendo, não ouvindo o juiz, eles também não ouvem a Deus. Porque como eles estão preocupados e tão preocupados com as coisas ruins, eles jamais vão ouvir os juízes, e não ouvindo os juízes, que fazem as leis, que obedecem às leis, que obedecem os princípios, que obedecem às leis de Deus, estes também não vão ouvir a Deus, não ouvem a Deus.
Eles não estão nem aí para princípios e para as leis. Eles não estão nem aí para as justiças. É como se eles vivessem em outro mundo. É como se eles vivessem em outro mundo. Eles não estão nem aí. Eles não são desse mundo. Eles não são desse mundo. Porque muito se diz que a terra é governada por Satanás. Não. Satanás não governa nada. Satanás não reina sobre nada. Deus governa tudo. Deus reina sobre tudo. Satanás só governa a terra para quem é de Satanás. Então, para quem é dele, Satanás governa. Agora, para quem é de Deus, não tem como Satanás governar. Não existe isso. Para a pessoa que é justa, para a pessoa que é sincera, para a pessoa que é do bem, para a pessoa que é boa, para a pessoa que tem bom coração, Satanás não governa nada. Satanás só vai governar para quem é dele. Quem é dele, ele governa. Simples assim. Para quem acredita nisso. Para quem acredita nesse tipo de coisa. Esse mundo é do maligno. Mas para quem não acredita, para quem é de Deus, este mundo é de Deus. Não é verdade? Versículo 7 agora. Não, versículo 6. Melhor é o pobre que anda na sua retidão do que aquele que é perverso em seus caminhos, embora seja rico. Então repete mais uma vez aqui, né? Que melhor é o pobre que anda na sua retidão. Uma coisa é certa. O homem que anda na retidão, o homem que anda sob princípios, o homem que obedece os mandamentos, ele não é pobre. Ele jamais vai ser pobre. Ele pode até não ter dinheiro, pode até não ter rios de dinheiro, mas ele jamais será pobre. Que a pessoa que anda na retidão, a pessoa que anda na justiça, a pessoa do bem, a pessoa que tem um coração bom, ela jamais vai ser pobre. Ela jamais vai ser pobre. Agora, aquela pessoa que anda no caminho das trevas, aquela pessoa que é má, que é maligna, aquela pessoa que é do mal, aquela pessoa que é ruim, aquela pessoa que tem um coração mau, esta sim é pobre. Esta jamais vai ter vida plena, rica, próspera. Não tem como. Não tem como. Não tem lógica. Não tem lógica nenhuma uma pessoa do mal ser rica. Ter vida plena. Que existem, caso vocês não saibam, existem dois tipos de riqueza. A riqueza criativa, que é a riqueza de Deus, onde você é uma pessoa criativa e tudo vem de Deus para você. E existe a riqueza competitiva, que é aquela riqueza que para a pessoa obter bens materiais, que ela só se preocupa com bens materiais, ela tem que prejudicar outras pessoas. Não é a riqueza de Deus. Não é a riqueza do bem, não é a riqueza da prosperidade, não é a riqueza da abundância que tem para mim, tem para os meus familiares, tem para meus parentes, tem para meus amigos e tem para todos que eu possa ajudar. Eu não tenho que tirar nada de ninguém. Já a riqueza competitiva, a riqueza ruim, eu tenho que tirar algo de alguém, tenho que tirar um bem de alguém para poder ter este bem. Então esta não é riqueza. Esta não é riqueza criativa. Esta não é a riqueza de Deus. Perfeito? Versículo 7. Quem quer que guarde a lei é como um filho sábio, mas aquele que é companheiro dos homens tumultuosos envergonha o seu pai. Então, quem quer que guarde as leis, quem quer que ande no caminho reto,
Quem quer que ande em princípios, obedeça a princípios. Quem quer que guarde os mandamentos é como um filho sábio, que sempre vai alegrar o seu pai. Vai alegrar o seu pai. É como é um campeão, é aquela pessoa campeã, é aquele filho campeão que orgulha o pai em tudo que faz. Mas aquele que despreza as leis, despreza os caminhos, despreza os mandamentos e os princípios, este vai viver uma vida tumultuada, uma vida tumultuosa. Uma vida sempre com contendas, sempre com brigas, sempre com destruições. Então ele envergonha, é aquele filho que envergonha o seu pai. Envergonha não só os seus pais, envergonha seus amigos, envergonha seus familiares, envergonha a todos. Por quê? Porque ele não tem retidão, ele não tem objetivo. Ele não segue princípios, ele não obedece leis, ele despreza a tudo e a todos. Versículo 8: aquele que aumenta os seus bens com usura e ganho injusto, ajunta-os para aquele que tiver pena dos pobres. Então, aquele que ganha os seus bens, ou seja, aquele que eu acabei de falar, né, a riqueza criativa e a riqueza competitiva, ou seja, a pessoa que precisa tirar do outro para ter, ou seja, alguém tem que perder para que eu possa ganhar, e esta não é a riqueza criativa, e sim a riqueza competitiva e destrutiva. Ele vai deixar sempre os seus bens para aquele que ajuda as outras pessoas, para aquele que é bom. Você pode até achar, você pode até pensar que o bem está perdendo para o mal, mas é impossível. Pelas desgraças da vida, pelas desgraças que são criadas pela vida, e que dá muito ibope em televisão e internet, dá like, né? Falar de coisas ruins dá muito like, dá muitos seguidores. Dá muito like. Falar besteira, ser zombador, ser brincalhão, brincar com a vida dos outros, dá muito like, dá muito ibope, né? Então você pode até achar, devido às notícias que você acompanha diariamente, este é um erro seu, é uma falha sua, é uma coisa ruim que você faz, acompanha esse tipo de coisa. Você pode até achar que o bem está perdendo para o mal, mas isto é impossível. O universo não caminha para a destruição, o universo não caminha para a pobreza, o universo ele está em plena evolução. E todos precisam evoluir, as pessoas estão evoluindo. Todas as pessoas estão evoluindo. A pobreza que você vê aí, em tudo quanto é lugar, é só criada, é produzida, é construída, para que você ache que a pobreza é uma coisa natural, que a miséria é a coisa comum. E ela não é. O ser humano não está empobrecendo, o ser humano está enriquecendo. Parece loucura, mas é plena verdade. Versículo 9. Aquele que desvia o seu ouvido de ouvir a lei, até a sua oração será abominação. Então, aquele que desvia os ouvidos, aquele que desvia o seu ouvido de ouvir a lei, ou seja, aquele que não obedece à lei, que não segue a lei, não está nem aí para as leis, até a sua oração, quando ele se ajoelhar, se prostrar em um altar, em uma igreja, em um templo, não será ouvido. Não será ouvido, porque, como já foi dito, Deus não vai pesar as suas palavras, Deus não vai escutar as suas palavras. Deus vai escutar o seu coração. Então não adianta de nada você dizer que é uma coisa, sendo que você é outra. Não adianta de nada você pensar de um jeito e querer fazer de outro.
Você não engana ninguém, você não engana a Deus, você não é capaz de enganar nem a você mesmo. Você pode enganar meia dúzia de tolos que andam com você, mas sua consciência e Deus você não engana, não tem como. Você não tem esse poder, você não tem essa capacidade, nunca vai ter. Nunca teve e nunca vai ter engano seu de achar que você pode fazer isso. Você está enganando a você mesmo. Versículo 10. Quem quer que faça o justo se desviar para um mau caminho, cairá em sua própria cova, mas os retos terão boas coisas por possessão. Então aquele que procura fazer o justo se desviar do bom caminho, vai cair em sua própria cova. Porque se o justo é justo mesmo, se a pessoa é verdadeira de fato, ele jamais vai se desviar para fazer coisas ruins. Então ele simplesmente não era, ele fingia que era. Se uma pessoa justa começa a cometer injustiças, se uma pessoa justa começa a cometer injustiça, ele nunca foi justo. Ele nunca foi justo de fato. Ele apenas estava aguardando, esperando uma ocasião, uma oportunidade para mostrar quem verdadeiramente era. Observe a política. Observe realmente a política. Observe quem realmente é justo, quem realmente é verdadeiro de fato, e quem é apenas uma historinha, uma fake news. Uma fake news. É fácil de você ver as atitudes das pessoas. É fácil. Você não precisa esperar 5, 10, 15, 20 anos. Não. Em 5 minutos você descobre a verdade que existe no coração de qualquer pessoa. Lembre-se, a verdade não está nas palavras. A verdade está no coração. Versículo 11 agora. O homem rico é sábio em seu próprio conceito, mas o pobre que tem entendimento o examina. Então um homem rico que é sábio apenas no seu próprio conceito, que acha que é sábio, até um pobre que não tem riquezas, não tem bens, é capaz de examiná-lo. É capaz de examinar através dos seus atos, através dos atos do rico. Dá para saber se realmente aquela pessoa é justa ou injusta. No mundo empresarial você percebe muito isso, né? O patrão justo e o patrão injusto. Versículo 12. Quando os homens justos se regozijam, há grande glória. Mas quando os perversos sobem, um homem se esconde. Então, quando os homens ricos, justos, se alegram, existem grande glória. Que são atos de justiça, atos bons que eles vão realizar. Mas quando os perversos sobem, os perversos crescem na vida, adquirem bens materiais e riquezas materiais, um homem se esconde. O homem justo se esconde. Por quê? Por quê? Que aí vem coisa ruim. Quando o homem perverso sobe, quando ele sobe na vida, é coisa ruim que está por vir. Versículo 13. Aquele que encobre os seus pecados não prosperará. Aquele que encobre os seus pecados não prosperará, mas quer que os confesse e os abandone terá misericórdia. Então aquele homem que encobre os seus pecados, ele não vai prosperar. Ele não tem como prosperar. Já aquele que abandona os pecados, abandone suas injustiças, este prosperará. Este terá misericórdia de Deus, pois abandonou o caminho errado e agora começa a seguir o caminho da retidão, começa a seguir o caminho bom, este vai prosperar. Este vai prosperar. Ele terá misericórdia de Deus e terá tudo que Deus puder dar para ele, ele vai ter. Deus vai dar.
Então não adianta só dizer que se livrou dos pecados se você não abandonou os pecados. Não adianta só dizer que você abandonou a injustiça se você não abandonou a injustiça. Você tem que fazer de fato. E aí você vai ter a misericórdia divina. Versículo 14. Feliz é o homem que continuamente teme, mas aquele que endurece o seu coração cairá no dano. Então aquela pessoa que tem o temor a Deus, o que é o temor a Deus? É seguir a princípios, é obedecer os mandamentos de Deus. Não é difícil, nada disso é difícil. É muito fácil. Princípios de retidão, de justiça, princípio de generosidade, princípio de amor, princípio de trabalho, levar a vida a séria, respeitar as outras pessoas. Então, são coisas fáceis. Não roubar, não matar, não enganar, não tirar o que é dos outros. Amar a Deus, amar a si próprio, amar as pessoas. Coisas fáceis, coisas boas, fazer o bem, ter um coração ensinável. Então, você ter um coração ensinável, não um coração de pedra, não um coração duro, que naquele coração duro não vai poder entrar as coisas boas. Então, como é que você vai ter coisas boas se você não deixa as coisas boas entrarem? Versículo 15. Como um leão rugidor e um urso raivoso, assim é o governante perverso sobre as pessoas pobres. Qual que é a grande missão de um rei? Qual que é a grande função de um presidente, de um governante, de um reinante sobre um povo? A grande missão é governar para o seu povo, é fazer o bem para o seu povo. Não é obter o governo ou ser presidente de um país, de uma nação, coisa parecida, apenas para enriquecer, para ter luxo, para ter isso, para ter aquilo. Não, a grande missão de um governante, deveria ser a missão fundamental do seu governante, era ver o seu povo prosperar. Auxiliar na prosperidade do seu povo, com educação, com saúde, com boa alimentação, boas escolas, segurança. Então, do que adianta um governante que governa apenas para os ricos? Não. Os ricos, o governante tem que governar para o rico também, para o grande empresário, o banqueiro? Claro que sim. Mas esta energia ele deveria gastar apenas 30% das energias do seu governo com esse grupo social. Apenas 30%, se muito. Os outros 70%, ele precisa governar para o povo pobre, para transformar o seu povo pobre em um povo rico, transformar, enriquecer o seu povo. Por que a nação americana é tão bem sucedida? Porque americano, primeiro ele pensa em americano, segundo ele pensa em americano, terceiro em americano, em décimo em americano, e por aí vai. Eles procuram fazer de tudo pelo bem-estar do seu povo, pelo enriquecimento do seu povo. E assim deveria ser em todos os outros países, em todas as outras nações. Você governar para o seu povo, enriquecer o seu povo, tirar o seu povo da ignorância, da pobreza, da miséria, da escassez. E aí colocar um sentimento de riqueza, colocar um sentimento de prosperidade e abundância na vida de todas estas pessoas, para que estas pessoas, para que a energia daquele país seja grandiosa, uma energia de sucesso, uma energia, um povo vitorioso, não um povo fraco, um povo escasso, um povo pobre, pobre de mentalidade, pobre de sentimento.
Então, quanto mais a pessoa se fortalece, quanto mais você fortalece o seu povo, melhor fica o seu país. Mais rico fica o seu país. Então, não adianta você ter um governante, um presidente de uma nação que luta contra o seu povo, que quer ver a destruição do seu povo, que quer enfraquecer o povo. Então, este é o sentido desse versículo. Um governante perverso sobre as pessoas pobres. Então, você não tem que ser perverso, governante. Não precisa ser perverso contra os pobres. Na lei divina, o que você precisa é ajudar as pessoas. Ajudar as pessoas. Você ajudando as pessoas, você se fortalece. Quanto mais você ajuda, mais crédito você obtém. Quanto mais você ajuda, mais você ganha. É assim que funciona a lei divina, não é o contrário. Pode até ser que a lei do homem seja o contrário. Mas a lei divina, quanto mais você ajuda, mais crédito. Você fez o bem, crédito. Fez o bem, crédito. Fez o bem, crédito. E aí você adquire tanto crédito com Deus, que chega uma hora que você não tem nem mais onde colocar tanto crédito. Pois tudo aquilo que você faz vem em dobro para você, percebe? Tudo aquilo que você faz de bom vem em dobro. Vem em dobro. Se multiplica por 10, por 100, por 1000, infinitamente. Você não tem nem noção. Você não tem nem noção do quanto isto se multiplica. Faça o bem para o seu povo. Faça o bem para o seu povo. Dê condições, infraestrutura, saúde, educação, alimentação. E você verá todo o seu povo, todo o seu país prosperar. Então, nunca, em hipótese nenhuma, se desfaça do povo pobre. Versículo 16. O príncipe que carece de entendimento é também um grande opressor, mas o que aborrece a cobiça prolongará os seus dias. Ou seja, aquela pessoa que carece de entendimento, aquela pessoa que carece de conhecimento e sabedoria, ela se torna um grande opressor. Por quê? Porque pela sua ignorância, pela sua estupidez, pela sua falta de entendimento das coisas, ela acha que vai poder resolver tudo na violência, na ignorância, na estupidez. E não é assim que funciona. As coisas não funcionam dessa maneira. Quanto maior o entendimento, maior o conhecimento, melhor são as soluções. Melhor são as resoluções de qualquer problema. Mas quando a pessoa não tem conhecimento, ela vai querer cobiçar, ela vai querer tomar, ela vai querer tirar do outro, sem a menor necessidade. Deus fez para todos. Deus fez para todos. Mas aquele que evita a cobiça, aquele que evita a coisa ruim, vai prolongará os seus dias. Olha só que loucura. Então aqui mais uma vez está dizendo que o entendimento e a sabedoria prolonga a vida das pessoas. Versículo 17. O homem que faz violência ao sangue de qualquer pessoa fugirá para a cova. O homem que faz violência ao sangue de qualquer pessoa fugirá para a cova. Então aquela pessoa que vive praticando a violência, aquela pessoa que é ruim, que vive fazendo mal, ela está cavando sua própria cova. Ela não tem vida. Ela não tem vida. Na verdade, ela está vegetando aqui na face da terra. Ela não tem vida, ela está cavando. Ela está correndo para a própria cova. Está antecipando
a sua morte. Por quê? Porque é uma pessoa de sangue. Uma pessoa de sangue. E essa pessoa vai ter aquilo que ela mais faz, que é sangue. Então ela vai ter sangue na vida dela e alguém vai tirar a vida dela. E ainda diz aqui que nenhum homem o detenha. Então deixa ele fugir para a morte. Deixa ele correr para a morte. Se ele tem sangue em suas mãos, então deixa ele correr para a morte. Versículo 18. Quem quer que ande corretamente será salvo. Mas aquele que é perverso em seus caminhos cairá logo. Então, está aqui dizendo, quem quer que ande corretamente será salvo. Terá vida longa, prolongará seus dias. Mas aquele que é perverso correrá para sua própria morte. Versículo 19. Aquele que lavra sua terra terá abundância de pão. Mas o que segue pessoas vãs terá pobreza o suficiente. Então aquele que lavra sua terra, aquele que prepara a sua terra, aquele que faz o plantio, aquele que faz a plantação, semeia, ele vai ter colheita farta. Vai ter colheita farta. Ele precisa apenas plantar e esperar. Não colocar ansiedade, não colocar pressão, ele precisa apenas plantar e esperar. Plante, espere, acredite. A maior fé que existe está na fé do semeador, daquele que planta. Então ele planta e deixa que Deus vai gerar a colheita. Ele vai plantar, mas quem gera a colheita é Deus. Perfeito? Então ele, por lavrar a sua terra, por preparar a sua terra, por semear, por plantar, ele vai ter farta colheita. Versículo 20. Um homem fiel abundará com bênçãos, mas aquele que se apressa para ficar rico não será inocente. Então, o homem fiel abundará com bênçãos. Um homem fiel vai ter muitas bênçãos, mas aquele que se apressa para ficar rico não será inocente. Então, o que é não será inocente? É porque essa pessoa que quer ficar rica a qualquer custo e tem pressa para ficar rica, ele vai praticar coisas ruins, ele vai querer tirar o que é dos outros, ele vai querer roubar, ele vai querer arrumar algum atalho, sair fora do seu caminho, algum atalho, algum desvio para obter o seu objetivo, para obter a sua riqueza. E com isso ele não será uma pessoa inocente, por cometer coisas ruins, por cometer pecados, por não seguir princípios. Então, ele deixa de ser uma pessoa inocente. Ele deixa de ser uma pessoa inocente. Mas aquele homem que é fiel vai receber grandes bênçãos. Seja fiel, acredite, apenas trabalhe. Seja fiel, tenha fé. Pois com o seu trabalho não é possível que as coisas não venham. É impossível, não tem como você trabalhar, ter fé e acreditar, e mesmo assim você não ser bem recompensado. Mas aquele que quer pegar atalhos, aquele que quer enriquecer rapidamente, ele sempre vai fazer coisas ruins. Ele sempre vai fazer coisas ruins para alcançar a sua riqueza. Versículo 21. Ter o respeito das pessoas não é bom, porque é por um pedaço de pão que o homem transgredirá. Então, ter o respeito das pessoas não é bom. Não é bom se para a pessoa te respeitar, você tem que dar alguma coisa em troca, algum pedaço de pão, algum alimento. Ou seja, para você obter o respeito de uma pessoa, você não está obtendo o respeito da pessoa pelos seus atos, os seus resultados, pelo seu sucesso. Você está comprando o respeito das pessoas, você está dando um pedaço de pão para aquela pessoa. Perfeito? Então esse tipo de respeito não é bom. Você tem que fazer alguma coisa para alguém, para a pessoa poder te respeitar.
poder gostar de você. Não, o respeito é uma coisa natural, e o respeito vem com aquela pessoa que se identifica com o que você faz, com seus atos, com suas atitudes, com suas palavras e seus resultados. Este tipo de respeito é bom. Agora, aquele respeito comprado não é bom. É um respeito ruim. Ele é um respeito de interesses. De interesse. A pessoa te respeita ali por interesse. Versículo 22. Aquele que se apressa para ficar rico tem um olho mau. Novamente aqui repete, né? Aquele que se apressa para ficar rico, para obter seus objetivos, tem um olho mau e não reconsidera que a pobreza virá sobre ele. Então, esse tipo de gente, o resultado será que a pobreza retornará sobre ele, porque ele passa a fazer coisas que não são bem vistas aos olhos de Deus, não são bem vistas aos olhos de ninguém. Ele começa a cometer coisas ruins, fazer coisas ruins, fazer o mal, subtrair o que não é dele, subtrair o que é dos outros. Então, a pobreza retornará sobre ele. Ele pode até adquirir uma certa riqueza, um certo dinheiro, alguns bens, mas a pobreza vai retornar sobre ele, porque ele não tem riqueza de fato. Ele não gerou riqueza. Ele roubou, ele tirou o que é dos outros. Ele se apressou demais para obter riqueza. E para isso ele teve que fazer coisas ruins. E a coisa ruim retorna sobre ele. Não tem como se plantar limão e colher laranja. Não tem como se fazer limonada e desejar laranjada. Não tem como. Ou é uma coisa ou é outra. Não tem como. Versículo 23. Aquele que repreende um homem, mais tarde encontrará mais favor do que aquele que lisonjeia com a língua. Então, aquela pessoa que repreende o homem, aquela pessoa que não vive passando a mão na cabeça do filho, por exemplo, que vive fazendo coisas erradas, vive fazendo coisas absurdas e está lá o pai e a mãe aplaudindo os erros do filho. Não. Você precisa corrigir o seu filho. Não adianta você não está ajudando o seu filho quando você passa a mão na cabeça dele, quando ele faz a coisa errada. Você tem que repreendê-lo. Você tem que repreender, pois a repreensão, neste caso, é muito mais importante do que você ficar elogiando por coisas erradas. Versículo 24. Quem quer que roube o seu pai ou a sua mãe e diga, isso não é transgressão, esse é companheiro do destruidor. Então aquele que vive de roubar pai e mãe, vive de tirar o que é do pai, o que é da mãe, o que não fez nada para conquistar, este é o grande companheiro do destruidor, este é o grande companheiro de Satanás, porque aquele filho que, além de não honrar, não valorizar pai e mãe, ainda rouba o pai e a mãe, ainda tira o que é do pai e da mãe, este é o companheiro do destruidor, o companheiro de Satanás. E a desgraça virá sobre essa pessoa, todo tipo de sofrimento, todo tipo de pobreza, de miséria, de escassez virá sobre esta pessoa. É o companheiro, é o grande companheiro, é o parceiro de Satanás. Versículo 25. Aquele que é de coração orgulhoso incita contenda. Ou seja, aquela pessoa que tem o coração perverso, o coração orgulhoso, ele vai sempre incentivar, vai sempre motivar as brigas. Mas aquele que põe a sua confiança no Senhor engordará. Então, olha aí a diferença, né? Aquele que tem o coração orgulhoso, aquela pessoa de coração duro, que acha que é o Todo-Poderoso, que faz tudo, ele vai incitar as brigas. Vai trazer brigas, vai trazer violência. Já aquele que põe confiança no Senhor, já aquele que confia em Deus, aquele que tem um coração ensinável, aquele que tem um coração bom, ele é orgulho para Deus. E é para este que Deus vai
dar todas as coisas, fazer todos os favores. É este tipo de gente, esse tipo de pessoa que Deus quer com ele. O outro tipo, aquela pessoa orgulhosa, aquela pessoa ruim, aquela pessoa que vive na maldade, é companheiro de Satanás, é companheiro do destruidor, é companheiro do diabo. O companheiro de Deus é exatamente o contrário. Deus quer aquelas pessoas que estão no caminho do bem, no caminho da retidão, no caminho da luz, no caminho do crescimento, no caminho da evolução. As pessoas estão evoluindo. Todos estão evoluindo. Todos. Porque o aprender é assim. Ou você aprende pelo amor, pela paz, pelos princípios, pela retidão, ou você aprende pela dor. Se você não aprender pelo amor, você vai aprender pela dor. E qual você prefere? Você acha que a dor é melhor, é reconfortante? Ou o amor? Ou o amor é reconfortante? Ou o amor ou o amor, ele traz todo tipo de recompensa. O amor vai te recompensar em tudo. Já a dor, o próprio nome já diz, vai fazer você sofrer em tudo. Você vai ser recompensado sempre com mais dor, mais dor, mais dor. E enquanto você não se entregar, enquanto você não desistir, se você não desistir, você vai ser destruído. Chega uma hora que por mais que você tenha um coração duro, um coração orgulhoso, chega uma hora que você vai ter que se curvar, dobrar os joelhos, porque você não vai aguentar a dor. A dor é insuportável, não tem ninguém que aguente a dor. Então você ou aprende pelo amor ou aprende pela dor. Qual é o caminho? Que caminho você escolhe? Versículo 26. Aquele que confia no seu próprio coração é um tolo, mas quem quer que ande sabiamente será liberto. Então aquele que confia no seu próprio coração é um tolo. Aquele que acha que sabe tudo, aquele que acha que tem todo o entendimento, ele nada mais é do que um tolo. Porque se tem uma coisa que você precisa cultivar na sua cabeça e no seu coração, é ter um coração ensinável, é ter um coração aberto para o aprendizado, para o entendimento, é ter um coração bom, um coração generoso, um coração amoroso. Porque se não é pelo amor, é pela dor. Então, quando você fecha o seu coração e você acredita que você já sabe de todas as coisas, você começa a sofrer a dor, você começa a ter dor. Mas o coração que é ensinável, ele sempre aprende pelo amor, que ele vai fazer o bem. E ele fazendo o bem, ele não vai sentir dor. Ele tendo amor no coração, ele não vai sentir dor. Por que ele não vai se sentir dor? Porque ele fez o seu melhor, ele deu o seu melhor. Então, quando a dor vem, se a dor vier, ele tem amor. Ele tendo amor, ele tendo um coração ensinável, ele passa a não sentir dor, porque ele não vai se sentir culpado. A sua consciência não vai culpar ele de nada. Agora, quando a pessoa não tem uma consciência tranquila, a dor vem e apanha essa pessoa, e pega essa pessoa e faz ela sofrer. Porque ele vai ter sempre na mente, ele vai ter sempre na sua consciência que ele não fez o seu melhor, que ele não deu o seu melhor. Então a consciência vai cobrar. A consciência vai cobrar dessa pessoa e vai fazer ela sentir dor, vai fazer ela sofrer. Então este é o significado daquela pessoa que acha que entende tudo, que tem um coração, que ela acredita
somente naquilo que ela sabe. Ela não está aberta para novos entendimentos. Ela não tem um coração ensinável. Então, a pessoa sábia, ela vai ser liberada. Ela vai ser liberada de todo o sofrimento. Ela é liberada de todo o sofrimento. Ela não passa por essa dor. Versículo 27. Aquele que dá aos pobres não terá necessidade, mas o que esconde os seus olhos terá muitas maldições. Então aquele que dá ao pobre, ele jamais vai passar por necessidades. Por quê? Porque o sentimento, quando a pessoa é generosa, ela tem um sentimento de abundância, de prosperidade. E ela tendo esse sentimento de abundância, ela nunca vai passar por necessidades. Ela tem demais, ela tem para ela e tem para os outros. Então ela nunca vai passar por necessidade. Já aquele que desvia, que esconde o que deveria dar. Essa pessoa é uma pessoa escassa, é uma pessoa que tem um sentimento de escassez, de pobreza, de falta. Então ela sempre vai passar por necessidades. Porque ela está dizendo para o universo que ela não tem. Ela está dizendo para Deus que ela não tem. Ela não tem nem para ela, nem para ninguém. Então ela sempre vai passar por necessidades. É um sentimento. Qual é o seu sentimento? É de abundância e prosperidade ou é um sentimento de escassez? Versículo 28, o último versículo aqui do nosso capítulo. No capítulo 28 do livro de Provérbios. Quanta sabedoria, quanta inteligência, quanto conhecimento e quanto entendimento nós podemos adquirir em apenas uma horinha, lendo e comentando aqui o nosso livro de Provérbios da Bíblia. 1 hora por dia de conhecimento, apenas 1 hora. Se você tirar 1 hora por dia para você obter conhecimento, para você ter entendimento desse conhecimento e para você praticar, adquirir sabedoria deste conhecimento, é fundamental para a evolução, a prosperidade, a riqueza de qualquer um. Então pense nisso, 1 hora por dia de conhecimento, seja em qualquer momento da sua vida, do seu dia. Então, versículo 28. Quando os perversos se levantam, os homens se escondem, mas quando eles perecem, os justos aumentam. Então, é uma lei natural da evolução, onde os homens bons, onde os homens ricos, os homens prósperos, os homens abundantes chegam, os perversos precisam se recolher. Os perversos vão embora, os perversos vão perecer. Os perversos terão que dar lugar ou se adequar à nova realidade. Então, onde os homens bons chegam, os perversos vão embora. Como também quando os perversos chegam, aliás, os perversos perecem. Quando os perversos chegam nos lugares também, os homens bons se escondem. Deixa lá eles se matarem. E depois que eles se matarem lá, a gente volta. Então é isso. Hoje foi essa a nossa leitura do capítulo 28 do livro de Provérbios, o livro do rei Salomão. Se você gostou, deixe seu like, comente, compartilhe e se inscreva aqui no nosso canal. Nosso objetivo aqui é todos os dias às 5h29 da manhã trazer um pouco de sabedoria, um pouco de riqueza, falar de riqueza, de sabedoria, prosperidade para a vida de todos. Perfeito? Já ia começar o dia com a energia lá em cima, já começar o dia no alto astral, já começar o dia com otimismo, para que a gente possa fazer do nosso dia um dia maravilhoso, um dia próspero. Então foi esta a leitura do capítulo de hoje. Nosso objetivo é amanhã estarmos aqui novamente às 5h29 da manhã com a leitura do capítulo 29 do livro de Provérbios. Mais um capítulo maravilhoso. Quero prestar uma grande homenagem nesse momento aqui, para você que ficou até este momento aqui acompanhando a gente. Quero prestar
uma grande homenagem a uma pessoa que foi muito importante na minha vida, uma pessoa que fez toda a diferença na minha vida. Meu filho maravilhoso, meu filho Lucas Araújo, que Deus o tenha, que Deus o abençoe, meu filho. Hoje, o dia do seu aniversário, papai te deseja um feliz aniversário, meu filho. Que Deus te abençoe, que Deus o tenha. Papai te ama, papai sempre te amou e papai sempre vai te amar. Bom dia a todos.